A mensagem desta noite está baseada na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E é um trecho, é um único verso, e ele é bem conhecido de todos nós. O texto diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu vou pedir luz aqui para mim. E ainda dá para enxergar, né? Então, a título de introdução, nós queremos perguntar o que significa estar em Cristo, porque o texto diz: portanto, se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse algo semelhante. Romanos 8:1, quando ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como é que nós podemos entender esta expressão? Se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? A Bíblia fala de um batismo que nos introduz, que nos inclui, que nos coloca em Cristo. E esse trecho está em Romanos capítulo 5, verso 20, depois os versos, capítulo 6, versos de 1 a 4. O verso 20 do capítulo 5 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Esse texto quer dizer que Paulo, o apóstolo, através desse único verso, ele está dizendo que a lei serviu para trazer a ele o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, do mandamento de Deus, do ensino de Deus. E quando ele se deparou com este ensino, ele descobriu quão grande era o seu pecado. Todos nós nos achamos as melhores pessoas do mundo, até que temos um encontro com Cristo. Até que nós então nos deparamos com a verdade, que é a palavra dele. E quando nós temos um encontro com o Senhor da palavra e com a palavra dele, e nós entendemos isso não apenas intelectualmente, mas entendemos no coração, pela ação sobrenatural de Deus, então nós temos consciência da grandiosidade do nosso pecado. E é isso que ele está dizendo, que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para que ficasse bem clara, bem nítida, para quem a lesse e a entendesse e pudesse perceber quão grande é o seu, é o meu, é o nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo que ele mostra que, ao nos depararmos com a palavra de Deus, nós tomamos consciência da grandeza da nossa transgressão, nós também nos deparamos com a graça de Deus. A graça de Deus vem através de Jesus, que nos perdoa, nos purifica. Por isso que ele recebeu sobre ele a iniquidade de todos nós, por isso que ele foi até a cruz, por isso que ele é o Cordeiro de Deus, por isso que ele recebeu sobre ele as nossas transgressões. O castigo que devíamos receber recaiu sobre ele, e ele assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado, e dessa maneira, gratuitamente, sem esforço qualquer, somente pela fé, nós somos perdoados e nós somos salvos, e ele nos olha como se nunca tivéssemos cometido um pecado sequer. Isso é graça. Primeiro você tem conhecimento do seu pecado, e depois você tem consciência de que há solução para o seu pecado, e a solução, e a única solução, é Jesus.
É importante dizer que se você não se deparar com o seu pecado e não tiver consciência dele, você vai perecer. Quando você deixar esse mundo, você estará separado definitivamente de Deus. Então, se você não tem esse entendimento, então peça a Deus que traga a você a consciência do que Ele quer da sua vida, o que Ele deseja para você, o que Ele planejou para você, e você conhece isso através desse livro, para que então você possa avaliar a sua vida à luz do que diz esse livro. Se você o ler, se você o conhecer, você vai se deparar com uma realidade: eu sou pecador. Mas Ele vai também revelar a você que Ele veio ao mundo para te salvar, para salvar a mim e todo aquele que nele crê. Então Ele diz que onde o pecado foi grande, e não importa quão grande tenham sido os seus pecados, a graça de Deus é bastante, é suficiente para perdoar e purificar você de todo pecado. Então, Ele sabia que alguns podiam perguntar. No capítulo 6 ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que Deus continue perdoando? Então, se há graça suficiente para o meu perdão, então eu vou continuar no pecado e Deus vai continuar me perdoando. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então ele está mostrando que é impossível uma pessoa que encontra o Senhor, que encontra a graça dele, que recebe o perdão dele, que é transformado pelo seu poder, continuar no pecado. Isso não significa que a pessoa nunca mais cometa erros, pecados, mas significa que ela não é mais a mesma pessoa que vivia na prática do pecado. O pecado passa a ser um acidente. Como você está andando, você não vê, cai num buraco, isso aí. É assim que o pecado deve caracterizar a vida de quem já foi transformado. É um acidente, é uma bobeira, é uma situação, marcou bobeira, cai no buraco, quebra a perna, se arrebenta, presta mais atenção da próxima vez, se cuida, ora, lê mais a Bíblia, busca a dependência de Deus para você viver uma vida de vitória. Mas há recurso, há provisão, há meios. Deus já providenciou tudo que eu e você precisamos. Então, ele diz: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É aquilo que nós falamos por ocasião dos batismos. O batismo fala de uma realidade que terá e tem que ter ocorrido internamente. Esse batismo que ele fala aqui não é aquele que nós realizamos aqui nas águas. O batismo nas águas, eu volto a dizer, é uma figura, é um testemunho público de um batismo que já aconteceu dentro de nós. Esse batismo é o batismo em Cristo. O texto diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E aí vem a figura do batismo. O que é o batismo? A palavra batismo é uma palavra grega. No grego é baptizo, que significa batizar. E batizar é uma palavra que foi trazida para o português sem ser traduzida. Por isso que no grego é baptizo e em português é batizar. O que significa isso? Se você não tivesse aprendido e visto o que aconteceu aqui, você não saberia o que é batizar.
Batizar, literalmente, significa imergir. Tem uma figura aí, isso aí. Aqui tem uma esponja. Você conhece essa esponja? Pelo menos na sua casa deve ter uma esponja. Normalmente ela costuma ser amarela e verde, mas pode ser de outra cor. É uma espuma. É uma espuma? É uma esponja de espuma. Essa esponja ela vem sequinha e ela é muito leve. Se você a introduzir, imagine que nós temos um balde cheio de água, mas vamos supor que o balde esteja cheio de uma tinta azul. E você então toma essa esponja e você a coloca aqui por cima da tinta no balde. A esponja vai boiar. Mas se você empurrar a esponja para o fundo e segurar um pouquinho, daqui a pouco ela não sobe mais, porque ela vai absorver toda a tinta que ela puder absorver. Ela vai ficar encharcada e ela vai para o fundo. Isso é batismo. O que significa a palavra batismo? Significa você tomar algo, imergir em uma substância, de modo que ela adquira a mesma característica que essa substância tem. Então imagine a esponja. Você introduziu numa lata de tinta azul e ela foi para o fundo. Depois você vai lá no fundo e atira, ela sai pesada, porque ela está cheia com aquilo que a tinta é. Então você tira a esponja para fora. E como é que está a esponja? O que é que tem dentro da esponja? Ela tem todas as características da tinta na qual ela foi imersa. Ela vai ter a cor da tinta, ela vai ter o cheiro da tinta, ela vai ter todas as propriedades químicas que a tinta tem. Ela já não está mais dentro da lata de tinta, ela está do lado de fora, mas ela absorveu tudo que tinha dentro, tudo no qual ela foi imersa. O texto fala que nós fomos batizados em Cristo. Primeiro, o que significa isso? Diz que nós fomos batizados na sua morte. Logo, se Cristo morreu, primeiro vamos explicar uma coisa. Ser batizado em Cristo, vem cá, Luizinho. Imaginem os irmãos que Luizinho é Cristo. Se eu sou batizado nele, significa que eu tenho que entrar dentro dele. E vou imergir dentro dele. Se eu vou imergir dentro dele, eu vou adquirir todas as características que o Luizinho tem. Quando a Bíblia fala de estar em Cristo, não está falando do corpo físico que Jesus teve quando aqui veio. Está falando dele como um ser espiritual, no qual, quando eu creio nele, eu me ligo a ele. Eu sou colocado nele. E quando eu sou ligado a Cristo, eu absorvo tudo aquilo que Cristo é. Eu que tinha morte, agora eu tenho vida. Eu que não tinha vida, agora tenho vida eterna. E o Espírito de Deus que habitou em Cristo, habita em mim. Então eu tenho todas as características de Cristo, porque eu estou em Cristo. Eu estou ligado a Cristo. Isso é possível porque Cristo, como o Pai, como o Espírito Santo, são onipresentes. E eles podem estar ao mesmo tempo na minha vida, na sua vida e na vida de cada um de nós. Eu não posso entrar dentro de você, mas o Senhor pode estar em mim e pode estar em você e pode comunicar a sua vida a mim e a cada um de nós. Pode sentar lá, Luizinho. Então, ser batizado em Cristo é você ser ligado a Cristo. A Bíblia fala de Cristo como cabeça e fala de nós como membros dele. E
Os membros do corpo estão ligados à cabeça e eles funcionam em função da cabeça e recebem orientação da cabeça. Ser colocado em Cristo é passar a ser de Cristo, é passar a pertencer a Ele. Se eu estou ligado a Cristo, eu estou ligado também aos que estão em Cristo. Se eu estou em Cristo e o Luiz e uma outra pessoa, o Sandro, está em Cristo, como creio que ele está, então nós estamos também ligados um ao outro. Por quê? Porque o mesmo Espírito de Deus que o imergiu, que o colocou em Cristo, é o que fez isso comigo. Então eu estou em Cristo, ele está em Cristo. E usando a figura do corpo, nós pertencemos ao mesmo corpo. Então nós estamos ligados um ao outro. Então estar em Cristo significa ser batizado em Cristo, ser imerso em Cristo, estar ligado a Cristo. E significa que Cristo, quando veio ao mundo, ele morreu por mim. Se ele morreu, logo eu também morri. Por isso que o texto diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Por que Cristo morreu? Cristo morreu por nós. Cristo levou sobre ele os nossos pecados. E se eu estou nele, e se eu me acho nele, e ele morreu, eu também morri. Cristo morreu porque morreu pelos meus pecados e morreu para o pecado. Ele não reage ao pecado. O pecado não tem vez na vida de Cristo. E se eu morri em Cristo para o pecado, eu não vou ser uma pessoa presa ao pecado. Eu fui liberto através da morte dele. Cristo foi sepultado, eu também fui sepultado com ele. Cristo ressuscitou. E o texto diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e eu, através, pelo fato de estar em Cristo também, morri com ele, fui sepultado com ele e ressuscitei com ele para uma nova vida. Isso aconteceu no mundo espiritual, isso aconteceu no meu espírito. Então eu sou uma nova pessoa e eu estou ligado a Cristo. Por isso o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma figura dessa realidade. Então eu estou aqui, eu morro com Cristo, sou sepultado com Cristo e sou levantado, ressurreto com Cristo. É isso que significa. E quando alguém é batizado, ele está dizendo: olha, eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo e hoje vivo uma nova vida, uma vida ressurreta, uma vida transformada. Assim, através desse batismo, eu estou falando do batismo espiritual, do qual o batismo nas águas é apenas uma figura. Somos introduzidos, incluídos e colocados em Cristo. Mas o que acontece com alguém que está em Cristo? Portanto, se alguém está em Cristo, primeiro, se alguém está em Cristo é nova criação. O texto diz: portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. Para alguém ser uma nova criação, precisa nascer de novo. João capítulo 3, verso 1 a 8, Jesus foi ter com um homem de noite. Aliás, um homem que foi ter com Jesus à noite, o nome dele era Nicodemos, era um religioso da sua época, um dos príncipes do judaísmo, foi ter com Jesus de noite e fez algumas perguntas a Jesus. O texto diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é que Jesus está dizendo? Olha, você não pode entender as coisas do reino de Deus. Ele diz:
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você não pode entender essas coisas que eu estou fazendo e o que está acontecendo, a menos que você passe pela experiência do novo nascimento. E que experiência do novo nascimento é essa? É esse batismo em Cristo, é essa introdução em Cristo. Para alguém ser colocado em Cristo, estar em Cristo, precisa nascer de novo. Para alguém nascer de novo, tem que crer em Cristo. Não é crer da boca para fora, é crer de coração. É uma fé que vai mudar a sua vida. Você não vai ser a mesma pessoa. E não é obra de nenhuma mágica, é obra de Deus, como nós vamos ver. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho, como era o caso dele? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Qual o significado disso? O verso 6 diz: o que nasce da carne é uma figura de nascer da água. Toda criança, quando nasce, ela está envolta em água, ela está envolta numa bolsa de água. Isso caracteriza e é uma figura do nascimento carnal, o nascimento natural. Mas Jesus diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, todo homem nasce como ser humano. Todo ser humano nasce como ser humano, mas há necessidade de cada um de nós nascer espiritualmente. Jesus diz: não te surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe, não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que é que Jesus quis dizer com isso? Não é algo que eu possa fazer. Eu não posso levar você a nascer do Espírito de Deus. Eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso transformar você. A religião não muda você. A trazer você aqui para a igreja, você começa a assistir o culto, isso não muda você. Você lê a Bíblia pode mudar você. Isso pode. Se você crer nela, Deus pode realmente levar você a uma experiência com Ele, de fé, e você é transformado. Mas muita gente lê a Bíblia e não acontece nada com ela, porque não nasceu de novo. É preciso ler a palavra, crer nela, e quando você crê nessa palavra, você nasce pela fé. O Espírito de Deus revela aquilo, primeiro revela a palavra de Deus e faz com que você nasça de novo. Por isso que Jesus disse: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe, não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem sabe quando você vai nascer de novo? Só Deus sabe. Queira Deus que esteja nessa noite. Queira Deus que nessa noite você tenha um encontro com Ele. Se você crer nele, isso pode acontecer aqui. Mas eu não posso fazer isso. Quem pode fazer é Deus. E quando nós pregamos a palavra, nós cremos na palavra e esperamos que os que ouvem creiam nela e sejam por ela também transformados, como nós fomos um dia por ela transformados. Não é uma questão de indução, não é uma questão de lavagem cerebral, não é uma questão de religião, é uma questão de crer em Cristo. Se você crê, você é transformado. Jesus continuou no capítulo 1, no verso 11, ele disse: Jesus mostrou que quem nasce de novo, nasce de Deus. Jesus, o apóstolo João estava dizendo, no capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele está falando do seu povo. Isso não quer dizer que o povo não recebeu, alguns receberam, mas o povo, na sua totalidade, não recebeu. Por isso que o levaram para a
cruz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus está dizendo que quando alguém recebe Cristo em seu coração como Salvador, como Senhor de sua vida, quando alguém crê nele, no seu nome, essa pessoa se torna filha de Deus. Isso joga por terra um dito popular aí: todo mundo é filho de Deus. Não, senhor. Filho de Deus, no sentido físico, todo mundo é. Mas no sentido espiritual, são aqueles que creem em Jesus, aqueles que o recebem, eles se tornam filhos de Deus. Eles recebem a vida de Deus. Aqui diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É algo que só Deus pode fazer. O novo nascimento não é algo que o homem possa dar um jeitinho, não. Ou Deus faz, ou então não tem jeito. Então é uma obra sobrenatural de Deus. Quem já experimentou isso sabe que é algo que Deus faz e ponto final. É provável que você tenha visto muito crente, entre aspas, que seja frequentador de igreja, mas vive uma vida que pior do que a de um que não conhece a Deus. Isso existe. Existe em todo lugar. Está na igreja, participa dos cultos, mas nunca nasceu de novo, nunca nasceu de Deus. Sua vida nunca foi transformada. Quem é transformado não vive na prática do pecado. Quem é batizado em Cristo se reveste de Cristo. Gálatas 6, 26 e 27 diz assim: todos vocês são filhos de Deus. Mas o texto não termina e diz assim: mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, não é os que foram batizados nas águas, é os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Aí está a explicação. Quando você é colocado em Cristo, você é revestido de Cristo. Você tem uma natureza semelhante à que Cristo tem. Você nasce de novo, você nasce para Deus, você vai viver para Deus, tem prazer em Deus, você ama Deus porque Ele te amou primeiro. O batismo nas águas, como a circuncisão que os judeus fazem ainda até hoje, não faz de ninguém uma nova criação. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Os atos externos são meros ritos religiosos. Até o batismo pode ser um mero rito religioso, se ele não expressa uma vida transformada no seu interior. Se a pessoa é simplesmente imersa nas águas e não passou pelo novo nascimento, isso é mera religião, isso não muda a vida de ninguém. O que muda é o encontro dela com Cristo. O que acontece com alguém que está em Cristo? Em segundo lugar, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram. A Bíblia descreve o passado e o presente de quem agora é nova criação. Escrevendo aos cristãos de Éfeso, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 2, verso 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa era a minha situação e é de todos nós que, estando aqui, estamos já em Cristo. Mas o nosso passado era esse: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar é uma referência a Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem são os que vivem na desobediência? São todos que não conhecem ainda a Deus, não conhecem a palavra dele e não buscam viver de acordo com a palavra dele. Não que alguém possa fazê-lo, senão depois que nascer de novo. Ninguém vai obedecer esse livro se não nascer de novo, não tem como. Mas ele está falando de como nós vivíamos. O que é viver na desobediência? É você viver a sua vida, fazendo o que você acha que é melhor, da sua própria maneira. Você ignora totalmente o que Deus quer para você. Você não está nem aí, você busca viver da melhor maneira. Isso é viver em desobediência. Obediência é você se sujeitar a Deus, entregar-se totalmente a Ele e dizer: olha, eu quero que o Senhor controle a minha vida, eu quero que o Senhor seja Senhor na minha vida. Isso vai fazer toda a diferença. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, os desejos pecaminosos, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, isso é, merecedores do juízo de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Nós fomos encontrados por Deus, encontramos Cristo quando estávamos no pecado. Nós não temos que ficar bonzinhos, deixar o pecado para encontrar Cristo. Não, a gente encontra com Cristo e Ele tira a gente do pecado. Ele liberta a gente do mal, Ele realmente muda a sua vida. Você nunca pode mudar-se a si mesmo. É só Ele que muda. Se você se entregar a Ele, Ele vai mudar você. Então é no pecado que Ele te encontra, é no seu estado mais terrível que Ele vai te encontrar. E Ele quer tirar você desse estado, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Desde que você deixe que Ele faça isso. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Em outras palavras, você e eu podemos e somos salvos pela graça. E graça é um favor que eu e você recebemos sem merecer. Não é pelo que eu faço. É um dom, é um presente. Presente a gente recebe, a gente não paga por presente. E o presente de Deus é Jesus, para a sua salvação, para o seu perdão. Agora, o texto continua dizendo: não por obras, para que ninguém se glorie, para ninguém pense: eu sou melhor porque eu faço isso. Olha, não tem disso. É todo mundo igual, é todo mundo pecador, está todo mundo destinado ao inferno, até que encontre Jesus e seja perdoado e liberto. Porque somos criação de Deus. Aqui fala de uma vida com Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Deus nos alcançou através de Jesus para que nós praticássemos o que é bom, as boas obras. Mas eu não pratico boas obras pelo meu esforço, mas por causa de Cristo em mim. É a minha vida com Cristo que me capacita a viver e fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. O apóstolo Paulo, antes de um encontro com Cristo, ele praticou atrocidades.
Então o apóstolo Paulo descreveu a mudança da vida em sua vida pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele era um apóstolo. A mim que anteriormente fui blasfemo, ele blasfemou de Deus, ele chegou a agir de modo inadequado na sua relação com Deus. Perseguidor insolente, ele perseguia todos os cristãos, encerrava eles na prisão e dava o sinal para que eles fossem executados e mortos por apedrejamento, como aconteceu com Estevão. Mas a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Isso é antes de crer. Contudo, a graça de nosso Senhor transportou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Dos quais eu sou o pior. Ele se tinha na conta do pior dos pecadores. Foi nessa condição que ele foi achado, que ele teve um encontro com Deus, que mudou a sua vida. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Se salvou o apóstolo Paulo, ele pode salvar qualquer um. Mais duro, mais resistente do que ele foi, é difícil de encontrar. É isso que ele está dizendo. Se salvou a mim, se me encontrou a mim, se transformou a minha vida, pode transformar também a sua. O que acontece com alguém que está em Cristo? Em terceiro lugar e último lugar, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e a terceira é: e surgiram coisas novas. E surgiram coisas novas. As coisas velhas passaram, agora tudo é novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e que surgiram coisas novas. O que a Bíblia diz sobre isso? O novo homem é criado para ser semelhante a Deus. Ele nunca vai ser Deus, e nunca vai ser um Deus no sentido de que Deus é. Mas o texto diz assim, Efésios 4, 22 a 24: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Onde é que o velho homem está? Se ele foi transformado. Quando eu encontrei Jesus, a minha vida foi transformada, o meu espírito nasceu de novo. E onde está o velho homem? Aqui na cabeça. É tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que era errado e que eu fazia, está registrado na minha mente. Então ele fala: olha, dispa-se disso, tire isso, tire essa roupa, tire essas informações, todas as coisas, os palavrões, a mentira, a desonestidade, a rebeldia e todos os pecados que você praticou, a prostituição, a inveja, o ciúme e outras coisas. Tire tudo isso, tire da sua mente, isso não faz parte mais de você. Ele diz: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem. Onde está o novo homem? No seu espírito que nasceu de novo. Agora, para que o novo homem, a vida que o Senhor deu a mim, deu a você, possa expressar-se, é necessário que as barreiras da mente sejam tiradas. Você falava palavrão, agora você vai dizer: eu não vou falar mais. Pode ser que a língua coce para falar, mas você vai dizer: eu não vou falar mais. Eu não preciso falar.
E se você falar, vai sentir mal. Você que roubava e parecia que estava tudo bem, agora você não vai conseguir fazer mais. E quando você lê a palavra, você vai saber que quem é de Jesus não faz isso. Você vai saber que quem é de Jesus não mente, porque a mentira é do diabo. Você vai saber que uma vida de adultério não é de Deus, mas é do diabo. Uma vida de prostituição não é de Deus, mas é do diabo. E se você que fazia isso antes tentar fazer isso outra vez, você que já usava droga, se você tentar usar, você não vai sentir bem. Você vai sentir mal, porque você tem uma nova natureza. Você pode até nem saber por que está acontecendo isso, mas quando você lê a palavra, você vai saber, porque isso não é coisa mais da nova vida. Então, você sabe que não pode. Você sabe que, aliás, você nem sabe. Você, quando for fazer o mal, você vai sentir mal. E vai sentir que você não é mais a mesma pessoa. Isso caracteriza uma vida transformada. Então ele diz, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então o que ele está dizendo é que agora inicia-se um processo de renovação da mente. Eu tenho que colocar na mente o que está nesse livro, para que a vida que eu tenho agora em Cristo possa expressar-se sem impedimentos. A barreira em viver a vida que o Senhor nos deu não está em Deus, está aqui na minha mente. À medida em que eu leio esse livro, daí a importância de lê-lo sempre, eu vou tirando cada barreira e a vida que há em mim pode se manifestar. O novo homem é renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. E esse conhecimento é através da palavra, a imagem do seu Criador. Eu e você fomos recriados, nascidos de novo, a imagem daquele que nos recriou, criou e recriou. E à medida em que eu leio a palavra dele, eu tenho um conhecimento que vai permitir que a vida que ele me deu possa manifestar-se. Estou quase concluindo. O novo homem busca a perfeição no conhecimento de Cristo. O apóstolo escreveu assim: quero conhecer Cristo. Filipenses 3, 10 a 14. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está dizendo, olha, não pensem, eu mesmo não penso que já alcancei uma perfeição total. Ela não existe. Mas ele está falando de um processo que teve início com a sua salvação, com o encontro dele com Cristo. E através desse processo, quanto mais ele conhece a Cristo, através desse livro, mais Cristo se manifesta na vida dele. E ele quer conhecê-lo até ter uma vida semelhante a que Jesus teve, depois de ressurreto. E na realidade essa vida nós a teremos quando Jesus voltar e nós não estivermos mais nesse corpo. Mas era o desejo dele caminhar até essa perfeição. Então ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o prêmio é uma vida perfeita, é uma vida perfeita em Cristo quando nós deixarmos esse mundo, mas até lá, o nosso alvo é prosseguir com o propósito de sermos cada dia mais semelhantes a Ele. Essa vida já existe em nós, esse poder Ele já nos deu a nós.
e cabe a nós nos rendermos inteiramente a Ele, a cada dia, à medida que o conhecemos. Aquele que mentia, não mente mais, o que rouba, não rouba mais, o que cometia isso, aquilo, aquilo outro, que é errado, vai ter a sua vida mudada. Conclusão: esse deve ser o desejo de cada um de nós. Porque se alguém foi incluído em Cristo, se alguém foi batizado em Cristo, se alguém é parte de Cristo, se alguém está em Cristo, a Bíblia diz que ele é nova criação. Em segundo lugar, diz que as coisas antigas já passaram. E em terceiro lugar, diz que surgiram coisas novas. Se isso não aconteceu ainda na sua vida, você precisa nascer de novo. E você nasce de novo quando você crê em Jesus e o recebe pela fé como seu Salvador e Senhor.